Bom dia, os irmãos que estão aqui nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical e no culto da manhã, né? Bom dia a você que está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe. Nós tivemos aí alguns dias sem ter o nosso culto pela internet, mas estamos voltando às atividades, porque a irmã Edir, né, irmão Neuci, eles tiveram que viajar e eles nos ajudam nessa parte aí e não puderam estar aqui conosco, mas voltamos às atividades também na internet. Então, que você seja muito bem-vindo ao nosso culto aqui, prestado no Salão de Culto da Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí, Maricá. E hoje nós estamos aqui realizando o nosso culto em louvor e glória ao nome do Senhor. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais uma semana. Te agradecemos, Pai, pela semana que se passou, pela boa noite de sono, pela saúde, Pai. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nesse lugar de adoração, para começarmos a semana diante do Senhor, aprendendo da Tua palavra, prestando um culto a Ti, nos encontrando, Senhor, primeiramente com o Senhor, para começarmos a semana bem. Que esse seja, Senhor, sempre o nosso objetivo, sempre te buscarmos primeiro, antes de fazer qualquer coisa, Pai, para que todas as coisas sejam direcionadas pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão. Hino de número 154, firme nas promessas. Nós vamos estar louvando a Deus com esse hino congregacional. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só a primeira e a última estrofe, né? Nós cantamos. Nós vamos estar louvando a Deus. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Nós vamos estar orando agora e lendo a nossa coluna de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. O Paulo César, filho da irmã Juraci, graças a Deus ele operou essa semana, já está bem, então é motivo de agradecimento. Jair e José, Georgina, Emanuele, Osvaldo, que também já está bem, né? A Lorena, Marcelo, Fábio Galvão, Florentina, Sara, Sandra, tia da Marta, Dirceu, Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E nós vamos orar também pelo jantar de casais que se aproxima, vai ser no sábado que vem, então os casais já estejam aí atentos a essa atividade, para que nós possamos ter um momento de comunhão muito agradável ali no sábado que vem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos esse momento de oração junto com a Tua igreja, aonde nós entramos no Santo dos Santos através do Teu Filho Jesus, para levarmos os nossos agradecimentos em primeiro lugar. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, muito obrigado por tudo que nos tem dado, Pai. E nós te pedimos, Senhor, por esses nomes que foram citados aqui, que Tu possas estar com cada um deles, abençoando suas vidas e trazendo provisão sobre as suas necessidades. Pai, esteja com aqueles que estão enfermos, esteja com aqueles que estão com problemas de saúde também na parte mental, Pai. Nós sabemos que tem pessoas aqui que estão precisando serem libertas, Senhor, de um problema psicológico, que Tu possa estar atuando também na vida daqueles que precisam de uma libertação também espiritual. Sabemos, Pai, que muitos estão presos em algum problema, em alguma dificuldade, e eles podem, Senhor, estar sofrendo por alguma opressão, Pai. E nós te pedimos que Tu os liberte. Pai, esteja, Senhor, também com a Tua igreja, abençoando ela, fazendo-a crescer, fazendo-a prosperar, fazendo-a, Senhor, estar de pé diante das muitas provações, das muitas dificuldades que temos enfrentado nesse mundo. Pai, vivemos tempos difíceis e, Senhor, precisamos, como igreja de Jesus Cristo, sermos vitoriosos nesses tempos tão trabalhosos, tempos onde nós encontramos tantas batalhas para serem travadas, e que a Tua igreja possa estar sendo uma igreja preparada para estar enfrentando esses desafios. Toma-nos em Tuas mãos, capacita-nos, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, oferta de amor. E aqueles irmãos que tiverem seus dízimos, suas ofertas, podem estar dedicando a Deus nesse momento. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar nesse momento meditando no tema diante de uma grande oportunidade. E nós vamos ler o texto que está em 2 Reis, capítulo 13, versículos de 14 a 25, e nós vamos ler na tradução ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Os irmãos podem acompanhar na tradução que os irmãos tiverem. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou.
Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Joás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui 2 personagens nessa história. Um deles, Eliseu, importantíssimo para a história de Israel. Se nós estudarmos como Eliseu foi usado, Eliseu ele teve um ministério de aproximadamente 60 anos à frente de Israel, reinado do norte. E era para o profeta profetizar em Israel era algo muito difícil. Por quê? Porque o reino do norte ele se corrompeu logo assim na divisão, né? Porque eles escolheram a Jeroboão como rei. Jeroboão ergueu 2 bezerros de ouro e já começou a adoração a esses 2 bezerros de ouro. Então, em Israel, nós temos uma sequência desde o início até o final dos reinados, de reinados maus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que um rei assumia o poder, ele pegava o legado de Jeroboão e ainda acrescentava coisas piores ainda, na questão da adoração, na questão de procurar a Deus. Cada vez mais o reino do norte se afastava da adoração a Deus. E assim se corrompia cada vez mais e se aproximava do exílio, que aconteceu no reinado do rei Oséias, né, quando eles se rebelaram contra a Assíria, deixando de ser vassalos e procurando o Egito. E aí houve a invasão da Assíria. Em primeiro lugar, a Assíria cercou o reino do norte durante 3 anos, cercou a capital Samaria e deixou ali a população em pobreza extrema, em fome. E depois de 3 anos de cerco, eles conseguiram invadir todo o território de Israel e assim deportar todo o povo de Israel que existia naquele reinado do norte, só deixando ali, né, a geração que era do reinado de Davi, né, que os reis eram sucessores da dinastia de Davi. Joás, ele, naquele momento em que ele vai visitar a Eliseu, ele vai visitar preocupado com aquele profeta e sabendo que aquele profeta era muito importante para Israel. Várias vezes Eliseu interferiu na história, inclusive de batalhas, né, das invasões sírias. Ele dizia tudo aquilo que acontecia antes da invasão dos sírios, e era desmantelada toda uma estratégia de guerra dos sírios. Por isso que ele vai a Eliseu e ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Porque a maioria das batalhas, elas eram ganhas por causa da intervenção divina de Deus, através do profeta Eliseu. Então, ele reconhecia que as batalhas elas eram travadas no âmbito espiritual e vencidas também pela intervenção de Deus através do profeta Eliseu. Mas aqui, esse homem, ele quando vai ali prestar as suas condolências, quando ele vai visitar a Eliseu, que estava no seu leito já de morte, através de uma enfermidade, mesmo ele sendo um profeta, isso daqui é importante a gente ver até isso e dar algumas palavras a respeito disso, né? Eliseu era um homem de grande poder, mas ele mesmo sendo um servo de Deus, ele também sofreu,
antes de morrer, com uma enfermidade. Não quer dizer que a pessoa ela tinha poder para fazer várias coisas, mas ela não era isenta de sofrer as mesmas coisas que um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, né, trazendo para o nosso tempo, não no contexto no qual nós estamos analisando, ele está isento de sofrer com doenças, né? Esse homem estava doente, iria morrer pela doença no qual ele estava passando, mas ele não deixava de ser um homem de Deus, tanto que mesmo depois de morto, aconteceu uma invasão ao território de Israel, e estava havendo ali um sepultamento, um jovem estava para ser sepultado, e o que aconteceu? Quando houve aquela invasão, aquelas pessoas que estavam carregando aquele jovem, jogou em cima do lugar onde estava o túmulo, os ossos de Eliseu. Quando aquele jovem ele bateu naqueles ossos ali de Eliseu, aquele jovem ele ressuscitou. Olha como é que era poderosa a ministração do ministério daquele homem de Deus, Eliseu. Ele mesmo morto, ele foi instrumento de Deus para ressuscitar um jovem naquele momento em que estava sendo feito o sepultamento desse jovem. Mas nós vamos estar indo à história desse rei, esse rei que é um nome um pouco difícil, Jeoás, né? É interessante que, vendo no período em que Jeoás assumiu, o rei de Judá era Joás, só troca um E, né, nesses nomes. Foi algo interessante que aconteceu ali nesse período de reinado. Ele desce e ele, naquele momento, encontra aquele homem de Deus ali prestes a morrer. A gente também gostaria de fazer um comentário a respeito disso. Mesmo ali, no leito de enfermidade, quase à beira da morte, esse homem ainda exerce o seu ministério profético. Ele ainda abençoa a Israel. Ele ainda abençoa esse rei, dando a ele uma profecia e mostrando a ele algumas coisas que ele precisava fazer. Para encontrar as oportunidades, devemos buscar aonde? Em Deus. Ele buscou no profeta. O profeta era a palavra profética de Deus. Ele encontrou uma oportunidade porque ele foi buscar essa oportunidade. Irmãos, antes de buscarmos qualquer coisa nesse mundo, nós temos que buscar primeiramente em Deus. E isso foi algo importante para esse rei. Ele fez aquilo que era certo diante de Deus, ele continuou fazendo aquilo que era errado. Mas ele teve a oportunidade de fazer o que era certo. Esse homem, ele foi tão bem nas batalhas, vamos dizer assim, né, que ele derrotou os sírios. E quando houve Israel, o reino de Judá, desafiou, ele falou assim: não me desafie, vocês ganharam a batalha contra Edom, vocês estão se achando muito importante, mas não entrem nesse desafio contra mim, porque vocês vão perder. E o rei Amazias acabou indo em direção a Israel, querendo fazer batalha, e Jeoás, ele foi bem sucedido na batalha e venceu o reino de Judá, inclusive invadindo Judá, pegando ouro, pratas, pegando ali os bens que haviam em Judá. Na primeira coisa que o profeta ensina então disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Olha, quando ele chega ali naquela casa, ele sabe que está indo num lugar onde coisas espirituais iriam acontecer. E ele, naquele momento, ele obedece totalmente aquilo
que era da vontade de Deus. Deus estava falando através do profeta e ele se submete a essa palavra profética. O que era o arco? Como era o arco nesse tempo de guerra? Às vezes a gente não sabe, né? A gente acha que o arqueiro, ele andava com o seu arco retesado, igual, né, vamos dizer assim, igual Robin Hood, né? Robin Hood, ele tem, os filmes de Robin Hood, ele tem a característica de usar o arco, né, já em cima do seu pescoço, com as flechas aqui, ele tira o arco e ele puxa o arco junto com as flechas. O que era retesar o arco? O arco, ele era uma arma na qual ele precisava de tração. E o material usado para o arco, se ele ficasse o tempo todo retesado, o que era retesar? Era o arco, ele está reto, e ele chegar a um momento em que se puxava a corda e colocava naquele material o arco, e aí ele ficava pronto para ser usado. Ele não ficava o tempo todo arqueado, ele não ficava o tempo todo encurvado. Se aquela madeira ela ficasse o tempo todo encurvada, ela perdia a sua flexibilidade. Quanto mais retesado, quanto mais forte era o material e a força a ser usada, mais o arco ele tinha poder para alvejar outro soldado. Então ele pega e prepara o arco. E naquele momento a gente vê que a preparação estava sendo feita de uma forma espiritual. E naquele momento ele tinha que entender todo aquele processo de maneira espiritual. Então, buscar ao Senhor e colocar em primeiro lugar as coisas é começar tudo de uma forma espiritual. Será que nós fazemos isso? Quando vamos fazer uma prova, eu quero primeiro vencer no campo espiritual. Eu quero primeiro me preparar diante de Deus, para depois fazer algo. Isso é importante. E ele já estava ensinando. Eliseu já estava ensinando aquele rei. Se ele se comportasse dessa maneira, ele seria vitorioso. Sabe um rei que entendia isso e não perdia uma batalha? Davi. Todas as vezes que Davi ele ia para uma batalha, ele chama o sacerdote. Chama o sacerdote, vamos oferecer sacrifício e vamos ver qual é a vontade de Deus. Davi agia dessa forma, por isso que Davi era um rei vencedor. Se nós começarmos a agir dessa forma, eu vou fazer isso, primeiro eu vou orar, primeiro eu vou pedir orientação de Deus, primeiro eu vou me preparar diante de Deus, vou buscar primeiro ao Senhor. Joás, ele foi vitorioso, ele foi bem-sucedido, porque ele buscou primeiro a palavra profética, ele buscou em primeiro lugar a Deus. Dessa forma, nós vamos encontrar as oportunidades que queremos nesse mundo. E nós vamos aproveitar bem as nossas oportunidades, porque nós vamos começar bem. Irmãos, o crente precisa entender isso. Hoje é domingo do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana. Por que a gente começa uma semana no primeiro domingo? Porque o Senhor ressuscitou no primeiro domingo e isso começou a ser um hábito da igreja. Amém, sim. Mas eu ainda entendo da seguinte forma: os primeiros momentos do dia, de uma semana, nós vamos começar essa semana, é para começar aqui, diante do Senhor, louvando a Deus, orando, encontrando em primeiro lugar Ele. Depois, durante toda a semana, nós vamos ter aí N atividades. Se nós começarmos a entender isso, de manhã, o que eu primeiro tenho que fazer? Eu, em primeiro lugar, tenho que conversar com Deus em primeiro. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ter a primazia na nossa vida, para que dê tudo certo na nossa vida.
para que Ele nos direcione, e a gente vai ver isso. Em segundo lugar, aqui nós temos aqui um novo ato do profeta. Versículo 16. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei. Irmãos, a gente tem que pedir isso a Deus: Senhor, põe a tua mão sobre as minhas mãos. Eu vou fazer algo com as minhas mãos, toma o controle das minhas mãos. Eu vou para algum lugar, toma o controle dos meus pés. Eu vou dirigir meu carro, toma a direção do meu carro. Ele tem que estar no controle da nossa vida. Deus está no controle. Amém, irmãos? Tem que ser assim. Naquele momento, aquele profeta não conseguiria puxar o arco, mas com aquele ato, ele estava mostrando para aquele rei: olha, as mãos do Senhor estão sobre as suas mãos. O controle, na realidade, é de Deus. Porque essa seta da vitória, porque a primeira seta, vamos ver aqui o texto, como é que foi a primeira seta? Abriu a janela para o oriente, ele abriu e disse, mas Eliseu atira, e ele atirou. Ele diz assim: flecha da vitória do Senhor. Olha, irmãos, vê se os irmãos entendem. Você quer que a flecha da vitória alcance o alvo? Deixa que a mão de Deus esteja no controle das tuas mãos, para você ter a flecha da vitória. Entenderam bem? Isso. Aplicaram na vida espiritual, na vida de vocês? Ele vai direcionar a flecha da vitória. Porque o controle não estava nas mãos de Joás, mas estava nas mãos de Deus. Deus estava controlando tudo aquilo. Desde o início. Deus estava controlando, inclusive, as derrotas. Tá? É importante a gente entender isso também, porque Israel padecia na mão do rei da Síria, ou melhor, dos reis da Síria, melhor dizendo, porque era uma nação que estava em pecado. Inclusive, um desses reis que foram ungidos, que assumiram a Síria, Hazael, por exemplo, que era o rei que combateu contra o avô de Jeú. Hazael, ele foi ungido pelo profeta Eliseu. Para quê? Para que ele fosse aquele rei que administrasse o castigo contra Israel. E quando ele vai ungir ali, melhor dizendo, quem ungiu esse rei foi Elias. Foi Eliseu não, foi Elias. Quando Elias ungiu Hazael como rei da Síria, eu botei o profeta errado, mas a gente tem que consertar. Elias, ele ungiu Hazael. Mas para quê? Para ele ser um instrumento de disciplina, de castigo. Inclusive, quando Elias, ele unge a Hazael, ele fala assim: meu Deus, eu agora fiquei perturbado com essa situação. E por quê? Porque você vai castigar muito Israel. Você vai matar as mulheres grávidas, você vai jogar os seus filhos nas pedras. Era assim, irmãos. Era a guerra que era travada naquela época, crueldade. A gente tem ouvido muito falar da guerra, da última guerra que está sendo travada lá na Rússia, né? Rússia contra a Ucrânia. Lá está havendo muitas coisas cruéis lá. E estão vindo informações. Aí as pessoas estão dizendo, essa é a guerra mais cruel de todos os tempos. Não, porque não tiveram a oportunidade de gravar como agora estão gravando lá. Hoje as informações não chegam tão rápidas. Mas vai naquele tempo lá. Toda guerra é cruel. Ninguém respeita aqueles que são inocentes. Na guerra não há inocentes.
para aqueles que vão travar a batalha. Então, naquele momento, Azael foi castigo, ele era o castigo contra a Israel. Mas Deus estava devolvendo o controle das ações àquele rei. Em terceiro lugar, para encontrar as oportunidades, devemos confiar no direcionamento de Deus. Olha que incumbência difícil esse rei recebeu. Quando ele fala assim, abre a janela para o oriente, ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Eu gosto muito de ir no contexto. Olha que coisa difícil Eliseu fala para aquele homem. Por quê? Ele estava assumindo o reinado. E qual era o exército que estava à disposição de Israel? Lembrando que, quando Israel estava no auge, o reino do norte estava no auge, e o reino do sul estava no auge. No reino do norte haviam 600 mil homens preparados para a guerra. No reino do sul, 400 mil homens preparados para a guerra. Sabe qual era o contexto desse rei? Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 7, diz assim: e foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé. Esse era o exército de Israel. 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens. Contra a Assíria, que tinha um exército muito mais superior. E aí o que o profeta fala para ele? Ó, está vendo o Oriente? Está vendo aquela direção? Naquela direção está o inimigo. Naquela direção está o impossível. Mas é para lá que você vai direcionar a seta da vitória. Mas eu vou com o quê, o profeta? Né? Joás, ele não questionou isso. Eu vou com qual exército? Eu vou com quem? Eu vou com 10 mil homens para enfrentar o quê? Um exército de 200 mil, 300 mil, 400 mil? Mas, irmãos, nós temos que sempre entender que Deus, Ele age no pouco. Sempre foi assim. Às vezes a gente acha que tem pouco recurso para alcançar algo, tá? Ou tem pouca capacidade para fazer alguma coisa. Às vezes nós ouvimos até, quando a gente consegue alguma coisa maior, você se superou, você não se superou. Nós vamos falar sobre isso também. Tá? Ele não ia se superar. Joás, ele não ia vencer aquela batalha se não fosse a flecha da vitória do Senhor. Vai para lá, que a vitória está lá. Nos lugares impossíveis, nos lugares mais difíceis. Nós, muitas vezes, não alcançamos esses lugares porque nós tememos olhando para a nossa capacidade. E quem direciona para a batalha, para a vitória, é Deus. Às vezes nós achamos que os nossos sonhos são sonhos impossíveis. Por quê que são impossíveis? Certa vez, eu quando estava desenvolvendo um negócio, aconteceu algo que me desanimou. Eu falei assim, pronto, agora acabou. Agora eu não vou mais conseguir. Era uma compra de uma casa. Eu estava querendo comprar uma casa, de repente, a dona da casa estava na Inglaterra. Quando falou, eu falei, peraí, quem tem que assinar é ela? Eu falei, pronto, agora acabou. Agora o sonho acabou. Eu não vou conseguir mais. Mas desde antes eu estava orando por esse negócio da casa. De repente alguém chegou e falou assim, como assim? A gente pode buscar esse caminho aqui, vai ser mais difícil, mas a gente vai fazer. Mas há um caminho. Há um caminho, irmãos. Deus, ele tem um caminho. Há uma estratégia que você não está vendo. Deus tem a estratégia.
Há uma batalha, mas Deus sabe quais serão os detalhes dessa batalha. Há uma vitória, mas a flecha da vitória é do Senhor. Aí a gente vive sonhos, a gente acha que são só sonhos, só vão ficar na utopia. Aí é uma utopia, fora da realidade. Irmão, se você almejar algo grande, se você está orando, se você está pedindo algo grande aparecer, busca isso também. Você não vai se superar, não. É Deus que supera todas as coisas, Ele que vai estar à frente. Por que a gente tem que viver coisas pequenas na nossa vida? Para pensar. Ah, porque eu não tenho condição. Joás não tinha condição também, não. Ele nem merecia. Bom, nós não merecemos também nada. Então nós somos iguais a ele também. Ah, mas eu não sou igual a ele, pastor. Eu pelo menos busco fazer a vontade de Deus. Ah, mas numa questão de merecimento, nenhum dos dois merece, nem eu nem ele, nem você nem ele. Nós não seguimos a Deus por merecimento, nós sempre entendemos que tudo que vem das mãos de Deus é pela graça. Nós não merecemos nada. Esse homem também não merecia nada. Mas ele buscou e a direção foi, você vai para lá, na direção do impossível. Em quarto lugar, e para finalizar, para encontrarmos as oportunidades devemos colocar todo o nosso empenho. Todo o nosso empenho. Porque não adianta a gente também querer alguma coisa e não nos empenharmos para conseguir algo. Lutar. Versículos 18 e 19 diz assim: disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Mas pastor, ele não sabia que era para ferir 5 ou 6 vezes. Olha, enquanto ele estava dependendo das profecias, das ordens proféticas, né, ele estava obedecendo. Mas quando o profeta falou assim, fere a terra, aí ele entregou a responsabilidade nas mãos desse rei. Aí saiu das ordens dadas e entrou na responsabilidade pessoal daquele rei. Irmãos, Deus nos dá as ferramentas. Não é verdade? Deus nos dá as ferramentas. Deus nos dá a oração. Deus nos dá a palavra, a sua palavra, para nos direcionar. Tá? Deus nos capacita. Ele dá isso tudo. E aí, depende de quê? Depende de nós trabalharmos as ferramentas que Ele nos dá, usar a capacidade que Ele nos dá, nos empenharmos a buscar aquilo que nós queremos na vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida também secular. Ele nos dá as ferramentas. Deus ele não faz tudo, né? Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, mas o pessoal já está dando peixe e tal. Não, tem que dar a vara para a pessoa ir pescar, para buscar o peixe. Mas quantos de nós queremos que o peixe venha às nossas mãos? Né? A gente não quer buscar, a gente não quer se empenhar, a gente não quer trabalhar. Quem não quer se empenhar, não vai alcançar. Olha, quando eu gosto muito desse momento de Josué. Josué, a instrução de Deus para Josué. Josué, ser forte e corajoso.
Ser forte e corajoso. Não te desanimes. Não te desanimes. A gente vai fazendo as coisas, mas de repente a gente desanima. É culpa de Deus? Não, depende de nós. Depende de nós. Se estamos desanimados, a culpa é nossa. Se achamos que não temos condição, irmão, você está arrumando desculpa. Porque nós confiamos em Deus. Somos dependentes de Deus. E como somos dependentes de Deus, nós não conseguiríamos nada nesse mundo se não fosse Deus. Nós não conseguiríamos nem a vida se fosse Deus. Ele é dono da vida. Estava falando isso ontem para a Lindy, né, Lindy? Que Deus a formou, Deus a criou. Estava citando um salmo para ela. Deus nos fez e Deus nos capacita com tudo aquilo que nós temos. Por que pessoas que às vezes não têm condição de alcançar algo, elas conseguem alcançar pelo quê? Pela dedicação. Essas pessoas são dedicadas. Nós temos que ter um propósito, nós temos que ser dedicados, nós temos que realmente ser firmes nos nossos propósitos, para nós alcançarmos os nossos objetivos. Por que as oportunidades surgem para tantas pessoas? E às vezes para outras, essas pessoas quase não têm oportunidade, porque elas vão buscar as oportunidades na vida delas. Olha, nós moramos numa cidade, né, vocês moram, né, eu moro em São Gonçalo, mas moro em Maricá. Quantas oportunidades nós temos em Maricá, né? De estudar, de trabalhar também. Maricá eu acho que é uma das cidades mais prósperas do Brasil, se bobear, né? Se a gente for colocar no papel, eu acho que é uma das cidades mais prósperas do Brasil. A gente está inserido num lugar onde tem N oportunidades. E quantas pessoas estão assim? Mas eu não vejo. Aqui, ó, nós temos ali do outro lado da rua, às vezes, uma oportunidade de emprego. Alguns irmãos entram aqui no salão, não tem emprego. Mas você foi lá buscar? Sabia lá se lá tem um emprego para você? Eu não tenho mais tempo para estudar porque eu estou velho. Olha, muitas pessoas começam suas faculdades com 60. Tem gente que começa até com 70 anos de idade, já vi. Gente começando a estudar. Agora não dá mais para mim. Não dá porque você está vivo. Os sonhos ainda não acabaram. Seus sonhos só vão acabar num lugar chamado cemitério. Aí ali os sonhos vão ter acabado. Não existe mais nada que você possa fazer. Mas enquanto você está vivo, as oportunidades estão aí. Mas eu não tenho esperança. Se dedica, se coloca diante do Senhor. Atire todas as flechas que você puder atirar, enquanto você tem oportunidade. Aquele homem feriu 3 vezes, ele poderia ter ferido várias vezes. E ser um homem vitorioso ali e exterminar aquele inimigo que estava causando tanta derrota, tanta desgraça à sua nação. Nós possamos aprender com esse homem a aproveitar as oportunidades e entender que, em primeiro lugar, para se começar bem, tudo aquilo que vamos fazer na nossa vida, tudo, vamos começar em Deus. Começar em Deus, continuar em Deus e encerrar em Deus. Assim que deve ser. Infelizmente, esse homem não é exemplo de fé em Deus, porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas mesmo esse, que era tão ruim, que não tinha dedicação a Deus, ele conseguiu algo de Deus, e nós, que estamos sempre na presença de Deus e buscando, podemos conseguir muito mais. Não é verdade? Porque Ele vai colocar os sonhos no nosso coração, o desejo no nosso coração, vai nos capacitar, vai nos dar forças na hora da fraqueza, vai multiplicar na hora da batalha e vai vencer. Que a flecha da vitória, ela é do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e depois vamos estar encerrando o culto dessa manhã. À noite, nós teremos a ceia do Senhor. Então, os irmãos estejam preparados aí para o culto da noite e venham para participar do momento de ceia. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar o nosso Deus? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui
flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Santo, santo, santo. Com as palmas. Santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa manhã. Despede-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.